Olá, meus amigos da comunidade Portugal é Nós. Venho aqui hoje esclarecer alguns pontos específicos e também emitir algumas opiniões, ok? Opiniões estas que são baseadas em estudos, em prática, em ver as coisas acontecendo na realidade e também na legislação. Então, hoje eu vou contrapor um grande argumento que é utilizado pela população de modo geral, chamado manifestação de interesse, e também responder à grande questão: migrar para Portugal como turista é legal ou ilegal? Essa é uma grande questão que muitos não conseguem ainda responder. Alguns dizem que é legal, pode fazer isso, outros dizem que é ilegal, você não pode fazer isso. Então, vou responder essa questão de uma forma bem simples, fazendo com que você pense e reflita sobre isso para que você possa fazer uma conclusão técnica sobre a questão. Meus amigos, primeiro a gente tem que começar falando sobre função social. Qual é a função social de um visto de residência e qual é a função social de um visto de turista? Apesar do brasileiro não precisar fazer um processo de visto para turista em Portugal, por diversas questões, tratados de amizade, reciprocidade, tratados internacionais entre os países. Mas Portugal exige vistos, por exemplo, de turistas de outros países, inclusive da comunidade CPLP, por exemplo, um visto de turista de Angola, de Moçambique, enfim, são questões mais específicas que a gente não vai entrar nesse assunto. A grande questão é função social. Função social significa que aquele ordenamento jurídico que criou aquele visto, ele criou o visto para ele exercer uma finalidade. Qual é a finalidade? Visto de residência permite que você entre no país para residir, para trabalhar, estudar, para viver uma vida de aposentado, para ter uma vida de nômade digital. Para isso, você tem um visto de residência que permita com que você entre aqui em Portugal e possa residir e, consequentemente, converter esse visto em autorização de residência. Mas o visto te garante a entrada no país com aquela função social de residir. Já o visto de turista permite que você venha para Portugal e fique até 90 dias aqui em Portugal passeando, turistando, conhecendo o país. E ele também obriga que você volte para o seu país de origem. Por isso que para vir como turista você precisa apresentar, geralmente na imigração, passagem de ida e volta, ou seja, a ida você já foi. Então você tem que apresentar que você tem a passagem de volta, você tem que apresentar que você tem alojamento e recurso financeiro mínimo para você turistar. Varia ali de acordo com 40 a 70 euros por dia, dependendo da sua situação. Obviamente, eles não implicam muito com isso, eles não pedem para ver se você tem dinheiro vivo, se você tem dinheiro na conta, mas eles geralmente pedem ali a sua passagem de volta, eles pedem uma reserva de um hostel, de um hotel, de um alojamento ou uma carta convite, dizendo que você está vindo ficar na casa de um amigo ou de um familiar. E eles também fazem perguntas para você na imigração, como: você vem aqui para quê? Você vem conhecer o quê? Você está indo para onde? Aí você responde: não, eu estou indo para casa de um amigo, eu estou vindo conhecer Lisboa, depois eu vou viajar para Porto, depois eu vou viajar para Braga, enfim, não interessa. Aí ele vai: mas você vai fazer o que em Porto? O que você quer conhecer em Porto? Geralmente quem vem turistar vem com planejamento de turista. Ele vem para conhecer alguma coisa que ele quer conhecer. Por exemplo, se eu gosto do Porto e eu quero turistar para o Porto, quero conhecer o Porto, eu quero conhecer a Torre dos Clérigos, eu quero conhecer a Sé, eu quero conhecer a Ribeira, eu quero conhecer a Ponte Dom Luís. Então são coisas que quando a gente viaja como turista, a gente sabe onde a gente quer ir, onde a gente quer conhecer. Isso é uma questão muito simples. O que acontece é que as pessoas acabam se enrolando na imigração, principalmente quem está vindo como turista, porque sabe que no fim vir como turista não é adequado para aquela função de residir. E o ideal seria, então, aplicar a um visto de residência no seu país de origem pelo Consulado Geral de Portugal. Então, agora a gente já começa a entrar numa esfera aqui de explicação que te provoca a pensar e refletir sobre um assunto.
A primeira questão que a gente tem que responder é: Portugal, de fato, criou o processo de manifestação de interesse, que na verdade é uma autorização de residência com dispensa de visto, né, para algumas funções, algumas questões. E a mais famosa delas é para quem vai atuar como empreendedor através de recibos verdes, que é o artigo 89, e para quem consegue um trabalho subordinado, que é o artigo 88 da Lei dos Estrangeiros aqui em Portugal. Mas me questionam, por que criar esse processo de manifestação de interesse se eu tenho uma série de vistos, né, que eu tenho que aplicar para residir? Então quer dizer que eu posso comprar uma passagem e ir como turista para Portugal e entrar com processo de manifestação de interesse? Calma, isso é o que muita gente pensa que você pode fazer. Eu não vou dizer o que você pode ou o que você não pode. Eu vou informar para vocês qual é a regra, como que funciona. A questão é a seguinte: respondendo se pode ou não pode, a resposta é simples. Se pode, por que a imigração para o brasileiro ou o turista estrangeiro? Eu vou sempre focar mais no brasileiro porque é meu país de origem, então eu posso falar com base sólida e fundamento sobre o Brasil. Então, por que o CEF para na imigração aqueles brasileiros que eles acreditam que estão indo residir em Portugal, aqueles que estão chegando como turista? Essa é uma questão que a gente tem que parar e refletir. Olha, se existe o processo de manifestação de interesse que prevê que eu, como turista, possa manifestar interesse de trabalhar e residir em Portugal, por que o CEF, a imigração aqui em Portugal, me para e me manda voltar para o Brasil? Essa é uma questão. Segunda questão: se eu tenho a possibilidade de entrar com processo de manifestação de interesse, por que eu vou aplicar um visto de residência no Brasil? Essa é a segunda questão. Né? Por que tem visto de residência no Brasil se eu tenho a possibilidade, se está previsto em lei que eu posso entrar em Portugal como turista e entrar com um processo de manifestação de interesse? Essa é uma questão que deixa muita gente com dúvida e faz com que muita gente se planeje para agir dessa forma. É aí que está o primeiro erro e o primeiro engano na interpretação do texto legal. Mas vamos seguir com os questionamentos, depois a gente vem respondendo todos eles. Se existe a previsão de processo de manifestação de interesse, por que eu tenho que apresentar passagem de ida e volta como turista se eu já tenho intenção de ir para ficar? Para que eu vou gastar o dinheiro com a passagem de volta? Mas você lá no fundo sabe que se você for sem a passagem de volta, o que vai acontecer é que a imigração vai te mandar de volta. Vai falar: não, você está vindo residir, isso é imigração ilegal, não está com visto adequado, volta para o Brasil e faz o visto adequado. Por que o CEF faz isso, gente? Eu pergunto para vocês. Agora vem um monte de gente, muita gente, me dizer: não, você pode sim, não é ilegal, você pode entrar como turista em Portugal e fazer o processo de manifestação de interesse. Isso não é ilegal. Realmente não é ilegal vir como turista para Portugal e depois você fazer o processo de manifestação de interesse porque você conseguiu um emprego ou porque você resolveu empreender aqui. Isso não é ilegal. Está previsto em lei, então não é ilegal. Ilegal é você ficar em Portugal por mais de 90 dias, que é o prazo de visto de turista. Aí fica ilegal, não fica irregular. Por quê? Vamos deixar claro aqui, não é uma questão que eu estou dando opinião. A lei diz: visto de turista, prazo máximo 90 dias. Ultrapassou 90 dias, não renovou o prazo de visto, você fica ilegal, porque a lei diz que legalmente é até 90 dias. Fora dos 90 dias, você fica ilegal. Ah, mas eu fiz o processo de manifestação de interesse, logo eu passo a estar legal. Não, o processo de manifestação de interesse é um processo que você faz, que ele ainda vai ser analisado, e depois que ele for julgado, você vai ficar ilegal, continuar ilegal ou ficar legal. Até lá, você está ilegal no país. Só que a prática e os anos, como foram ocorrendo, a própria CEF veio fazendo muita vista grossa com relação a esse assunto, e foi um erro do governo português, que acabou criando um processo e não soube adequar os órgãos com capital humano de trabalho para suprir a demanda de processo de manifestação de interesse, criando filas de 2, 3 anos. Isso ocasionou nesse grande caos que a gente está vendo agora, que o CEF não consegue suprir a demanda. Mas agora vamos começar a responder a questão. O processo de manifestação de interesse, ele foi criado especificamente para aquele cidadão estrangeiro que entrou legalmente em Portugal,
Legalmente ele pode ter entrado como turista, sim. Se ele entrou como turista, cumpriu os pré-requisitos para entrar como turista, ele tem passagem de ida e volta, tem reserva de hotel ou carta convite, tem ali um valor de subsistência mínima para turistar durante 90 dias. Ele cumpriu os pré-requisitos mínimos como turista, ele pode ficar. E vamos supor que ele resolveu passear por Portugal, conheceu, se apaixonou por um país e falou, olha, eu vou trabalhar aqui durante um mês para poder ter recurso financeiro para turistar os outros 2 meses. Um exemplo, estou criando uma situação hipotética. Eu sei que na prática não é assim que acontece. Desculpa. Então, esse cidadão gosta, se apaixona pelo país e fala, não, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar para outro país, eu me encontrei aqui em Portugal. Então ele vai lá, vai entrar com um processo de manifestação de interesse. Mas ele veio com uma intenção simples de conhecer o país. O que vem acontecendo na prática é que os brasileiros, principalmente, eles conhecem essa situação porque outros brasileiros entraram aqui, fizeram esse processo e começaram a divulgar que esse processo era perfeito, funcionava e você podia fazer também. Mas, ao invés de se planejar para fazer um visto adequado de residência, os brasileiros começaram a se planejar para fazer um processo de manifestação de interesse. E isso veio criando alertas dentro da imigração e dentro do governo português. Eles começaram a perceber que deram um tiro no próprio pé, incentivando a imigração de forma desordenada. O que aconteceu? Uma chuva de imigrantes chegaram aqui como turista. Alguns ainda infelizmente fizeram besteiras, agiram de forma negativa aqui, deram um golpe em banco, aconteceram, mas a maioria veio e ficou certo, agiu da forma correta, conseguiu seu processo de manifestação de interesse e conseguiu se legalizar. A maioria realmente faz da melhor forma, faz da forma correta. Mas a grande questão é, essa pessoa se planejou para vir como turista, achando que isso seria mais barato do que aplicar um visto de residência no consulado de Portugal no Brasil. E realmente é muito mais simples e você tem que comprovar menos dinheiro e a sua economia de fato vai ser uma taxa consular. Se a gente for hoje fazer uma conta, o processo de manifestação de interesse ele é de fato mais barato. Porque para entrar como turista você não precisa de visto, mas você tem que comprar passagem de ida e volta, tá? Isso é essencial. Você tem que comprovar um alojamento ou carta convite. Isso é essencial. E você tem que ter um pré-requisito, uma subsistência, né? Um pré-requisito financeiro mínimo para você se sustentar aqui em Portugal. Então, o visto de procura de trabalho, por exemplo, que foi um visto criado agora justamente para mudar essa intenção e para trazer para as pessoas uma condição financeira mínima para que ele possa se sustentar aqui em Portugal. O que ele exige? Passagem de ida e volta, subsistência financeira mínima e alojamento para 120 dias, que também pode ser reserva ou carta convite. Ou seja, a grande diferença entre um visto de procura de trabalho hoje e um processo de manifestação de interesse para quem vem como turista, na prática financeira, é que você tem que pagar uma taxa consular que varia ali de 600 a 900 reais, dependendo da sua jurisdição no Brasil. E você tem que comprovar que você tem dinheiro em conta para você viajar. Como turista, você tem que ter dinheiro na conta para viajar também. Isso é uma questão simples. Agora, e a diferença na prática é que o visto te garante a entrada aqui em Portugal, te garante a possibilidade de residir aqui em Portugal. E hoje, agora, em 2023, em abril de 2023, quem vem com visto de procura de trabalho ainda tem a possibilidade de se legalizar em menos de um mês, através da conversão do visto de procura de trabalho em AR-CPLP. Quem vem como turista e consegue ultrapassar a barreira da imigração, vai chegar aqui, ainda vai entrar com processo de manifestação de interesse e ainda não consegue se legalizar porque, infelizmente, o CEF, o CPLP.cef, que é o órgão, a página no site do órgão do CEF que faz a legalização em AR-CPLP, só está legalizando manifestação de interesse em 2021 e 2022. Quando abrir a próxima etapa, para quem entrar em 2023, é uma questão imprevisível, a gente não pode responder para vocês. Mas, em comparação, se você parar para pensar, você tem que comprar passagem de volta para turista. Você tem que comprar passagem de volta para visto de procura de trabalho. Você tem que ter um dinheiro para viajar.
como turista. Não adianta você chegar aqui sem dinheiro nenhum. Aí você tem que ter um dinheiro. E aqui eles até diminuíram a obrigação de comprovar a subsistência para 3 salários mínimos de português, que eu acho que é um planejamento mínimo e eu ainda acho que é pouco, mas é o que eles pedem. Você tem que ter alojamento ou carta convite. Você tem que ter alojamento ou carta convite. Gente, para pensar. É praticamente a mesma coisa. A diferença é que o visto te garante a entrada em Portugal e o visto de turista não vai te garantir a entrada em Portugal porque a imigração está barrando esse tipo de conduta. A imigração está barrando exatamente a pessoa que está se planejando para vir como turista e para residir. Por que a imigração barra esses imigrantes que têm intenção de residir e vêm como turista e não barra quem vem com visto? Aí é outra questão que a gente precisa parar para pensar e refletir. Se a imigração do CEF está barrando esse tipo de pessoa, está barrando esse tipo de estrangeiro, por que ela está fazendo isso se o processo de manifestação de interesse está previsto em lei? É porque a função social da manifestação de interesse não é para você se planejar no seu país de origem uma imigração como turista. É para uma questão atípica. E sabe o que você tem que comprovar no seu processo de manifestação de interesse? Você tem que comprovar que você tem subsistência financeira, que você tem uma moradia, que você tem que você entrou legalmente no país, pode ser com visto de turista, que é uma entrada legal, que você tem um trabalho que te renda frutos financeiros todo mês, que você não esteja com certidão de antecedente criminal com algum apontamento negativo, que você não tenha certidão de antecedente criminal da União Europeia. Todas essas comprovações do processo de manifestação de interesse, você já faz direto no visto de procura de trabalho. A grande diferença é que o brasileiro ele é imediatista, ele quer tudo na hora. Então, quando um cara decide que vai migrar, eu vou amanhã, ele compra passagem para ir amanhã como turista. E o processo de visto no consulado ainda é um processo moroso. Ele dura, em média, 90 dias a 120 dias. Está durando isso. Mas está durando isso por causa da demanda, a alta demanda. Muita gente querendo migrar para Portugal. Mas o que tem acontecido também é que essa possibilidade do conhecimento, né, da prática aqui em Portugal, está trazendo problema para quem tem visto de procura de trabalho. Por isso que muita gente está optando em converter a RCPLP, que hoje já está sendo bem conhecida aqui em Portugal. Então você consegue emprego com a RCPLP, você consegue todos os seus documentos com a RCPLP, até sem a RCPLP você consegue o NIF, NIS, o TENT, mas com a RCPLP fica tudo muito mais fácil. Você consegue financiamento bancário de carro, financiamento bancário de casa, o banco abre conta para você. Aí outra questão, por que os bancos não estão abrindo conta mais para quem vem como turista? Porque muitos turistas chegaram aqui, entraram para o processo de manifestação de interesse, abriram conta em banco, conseguiram pegar empréstimo, depois de ter um mês ali de 2, 3, 6 meses de giro financeiro, mostrando que tinha emprego. O banco deu empréstimo, essa pessoa não conseguiu pagar, foi embora para o Brasil e sumiu. Então os bancos não estão mais abrindo conta para estrangeiro, só estão abrindo conta para quem tem visto ou residência. Então, gente, tudo é uma coisa para a gente pensar. Cada caso é um caso, eu concordo. Eu não tenho opção de ir com um visto. Se planeja um pouco mais. Se você vai se planejar para vir como turista, se planeja para vir com visto. Hoje, para você entrar como turista em Portugal, você tem que comprovar que você é turista. Comprovar que você tem passagem de ida e volta. Comprovar que você tem alojamento. Comprovar que você vai ficar tantos dias, que você vai conhecer tal lugar. Que você tem um amigo aqui que te deu a carta convite, que esse amigo é teu amigo de anos. Você tem que comprovar esse laço de amizade. A grande questão é por que a imigração barra os estrangeiros que vêm como turista, já que eles entendem que aquele turista está vindo residir. Por que a imigração barra? Se é legal, por que a imigração barra? É porque não é legal. Legal é o que está na lei. E a lei diz, visto para turista, 90 dias e voltar. Visto de residência. Você tem 120 dias de visto e vai converter em autorização de residência e vai morar. A grande diferença entre o visto de procura de trabalho e o processo de vir como turista e fazer a manifestação de interesse é que com o visto de procura de trabalho, eles te dão a possibilidade de conseguir, você vem para cá para procurar um trabalho. Você vai procurar um trabalho, se você conseguir um trabalho, você pode morar. Se você não conseguir um trabalho, eles pedem para você voltar para o seu país de origem. Por isso que eles exigem a passagem de regresso. Como turista é a mesma coisa. Eles praticamente substituíram o processo de vir como turista, colocaram alguns pré-requisitos mínimos
que é a documentação toda que você ultrapassaria fazendo no CEF, você faz em 4 meses, no CEF você ficaria numa fila de 2 anos, com um processo de manifestação de interesse. Com visto você faz em até 4 meses, um pouquinho mais talvez, um pouquinho menos, no consulado. Converteu em autorização de residência, acabou o teu problema, você é residente em Portugal. Então, se você tem sangue para esperar anos por uma fila do CEF, você tem sangue para esperar alguns meses para fazer um processo de visto e sair do Brasil 100% legalizado para aquela intenção, aquela necessidade que você tem e deseja. Agora, se você pretende ir semana que vem para Portugal, não quer aguardar todo esse processo, não tem dinheiro suficiente, quer ir como turista e tentar, é um risco que você corre. Eu não posso dizer para você que você está errado. Mas você sabe, lá no fundo, que a imigração barra. Se a imigração barra, está errado. E aí você tem medo da imigração. E aí você começa a perguntar, a procurar vídeos no YouTube. Pô, como é que é a imigração em Portugal? Como é que é a imigração em Lisboa? Eu vou entrar pela Espanha, eu vou entrar pela França. Se você sabe que isso acontece, por que você vai fazer? E aí entra outra grande questão. Você vende casa, você vende carro, você vende seus móveis, você vende sua moto, você junta dinheiro, tem um dinheiro em conta para fazer isso e você ainda vem como turista? Aí não é melhor fazer o processo de visto? E visto de procura de trabalho, apesar de estar demorando aí 90 a 120 dias, é um processo que é certo. Pouquíssimos indeferimentos existem. Se você consegue comprovar todos os pré-requisitos, é certo de você chegar aqui. Aí vem aquela grande pergunta. Ah, mas, Thiago, quando eu vou como turista, eu já consigo um emprego rápido. Você tem razão, você consegue um emprego rápido. Mas e se você não conseguir? Então, existe a possibilidade de dar tudo certo. Antigamente, dava muito certo, eles faziam muita vista grossa. Agora, eles estão apertando, justamente porque criaram um visto de procura de trabalho. A imigração está apertando os estrangeiros que cá chegam como turista com intenção de residir. Basta, gente, fazer uma reflexão simples. Pensem nisso, tá? Eu acho que o vídeo é isso, eu não quero me prolongar muito, já tem aqui quase 21 minutos e dá pra gente refletir bastante sobre o assunto.